Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o César, um argentino amante do Brasil. Pessoal, esse vídeo eu vou reagir novamente ao canal das curiosidades, um canal excelente, né? Que convido vocês a se inscrever. O vídeo se chama A Ilha que Tentaram Roubar do Brasil, né? Uma história de uma ocupação britânica aí, né? Que eu não sabia, né? Vocês conheciam essa história, pessoal? Acho que não, assim que vamos embora pro vídeo. Antes de eu continuar com o vídeo, convido vocês, pessoal, se inscreverem aí no meu novo canal Futebol Fusionado, que a gente vai falar sobre o esporte, as grandes torcidas aí dos times do Brasil e a repercussão aqui do futebol do Brasil e do mundo na mídia argentina, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, apoiar esse novo projeto aí. Tamo junto! A Ilha da Trindade, localizada a aproximadamente 1.140 quilômetros da costa do Espírito Santo, abrange uma área de 9,2 quilômetros quadrados e é um verdadeiro tesouro da natureza brasileira. De origem vulcânica, essa ilha enfrenta desafios para a agricultura devido à sua geologia e possui dificuldades de desembarque devido à agitação constante do mar. Essa porção de terra, considerada o ponto mais oriental do território brasileiro, foi palco de uma disputa territorial no final do século XIX, envolvendo o Brasil e o Império Britânico. Então, se você quer saber mais sobre essa história, continue aí ligado e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, que isso nos ajuda demais. A história da Ilha da Trindade teve início com sua descoberta pelo português João da Nova no início do século XVI. Em 1700, o capitão Edmund Halley, o famoso astrônomo que calculou a rota do cometa Halley, alegou a posse da ilha para a Inglaterra, argumentando que essa estava abandonada, embora Portugal não reconhecesse essa reivindicação. Tentativas infrutíferas de sua fortificação por parte do vice-rei do Brasil, Vasco César de Menezes, ocorreram em 1724. Já em 1781, a Inglaterra a ocupou novamente, estabelecendo ali um entreposto para fortalecer seu comércio com a América do Sul. No entanto, após reclamações de Portugal em 1782, a ilha mais uma vez foi desocupada pelos britânicos. Com a independência do Brasil em 1822 e com seu reconhecimento por Portugal a partir do Tratado do Rio de Janeiro assinado em 1825, a soberania sobre essa ilha passou para o Brasil e naquele momento pertencia à província do Espírito Santo. Vocês estão curtindo o vídeo? Se a resposta é sim, eu tenho uma novidade. Você já pensou em ganhar um dinheiro extra trabalhando no conforto da sua casa? Hoje é possível com o curso Notícia Lucrativa, um curso que eu estou fazendo e que eu recomendo para vocês, já que você não precisa ter experiência, apenas seu interesse. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, faça a sua inscrição agora e mude a sua vida. Essa ilha vulcânica possui 5 km de comprimento por 2,5 km de largura. Seu ponto culminante é o Pico do Desejado, com 600 metros de altitude. Além desse, outros relevantes são o Pão de Açúcar, com 360 metros, e o Obelisco, com 520. No final do século XIX, às vésperas da nova invasão, a Grã-Bretanha destacava-se como o maior império colonial do planeta. Essa época foi marcada por uma fase imperialista, caracterizada pela expansão externa das grandes potências, firmando pontos de reabastecimento de recursos, suporte e comunicação ao longo de suas rotas comerciais. Como exemplos desses pontos, podemos citar Gibraltar e as inúmeras ilhas britânicas pelo Atlântico, como Santa Helena e as Ilhas Falklands ou Malvinas. A Ilha da Trindade tornou-se relevante nesse contexto devido ao desenvolvimento das comunicações, especialmente dos telégrafos. Empresas britânicas dominavam o mercado na época. Pessoal, dá pra ver, né, que aqui a América do Sul tá cercada, né? Tantas ilhas britânicas aí. Ainda bem que o Brasil não conseguiu, não perdeu, né, a Ilha Trinidade, né? Porque senão dá pra ver, eles têm aí nas Malvinas, depois tem lá perto da África, tem um monte de ilha aí ao redor aí da América do Sul, né? Impressionante como a gente tá cercado com essas potências, né? Bom, vou continuar. Especialmente dos telégrafos. Empresas britânicas dominavam o mercado na época e já interligavam os continentes com milhares de quilômetros de cabos submarinos.
Essa era a forma de comunicação mais efetiva e rápida da época. E só para se ter uma ideia, até 1874, o Brasil só recebia notícias do exterior por meio de cartas. E nesse referido ano, uma empresa inglesa instalou uma central de telégrafo no Rio de Janeiro, conectando o nosso país à Europa. Em 1895, o Brasil, recém-ingresso no regime republicano após a derrubada de Dom Pedro II do poder, estava enfrentando desafios internos como inflação, revoltas e conflitos territoriais, com a Bolívia na questão do Acre e com a Argentina, até que foi surpreendido pela ocupação britânica da Ilha da Trindade. A Grã-Bretanha justificou a ocupação alegando a necessidade de estabelecer uma estação telegráfica que conectaria Londres a Buenos Aires, sem depender do Brasil, uma vez que durante a revolta da Armada que ocorreu no início dos anos 1890, houve corte na comunicação por telégrafo, o que afetou toda a comunicação entre a América do Sul e a Grã-Bretanha. A ocupação só foi descoberta pelo Brasil em julho de 1895, após ser divulgada por um jornal destinado à comunidade britânica no Rio de Janeiro. Um cruzador inglês, em fevereiro daquele ano, havia fincado a bandeira britânica na ilha em nome da Rainha Vitória, tomando o território para a coroa britânica, usando como base as ocupações ocorridas em tempos passados. Além dessa, a ilha e os rochedos de Martim Vaz, localizados 48 quilômetros a leste da Trindade, também passariam a ser posse britânica. O curioso nesse caso era a contradição dessa reivindicação, uma vez que naquela época os próprios atlas britânicos mostravam a Ilha da Trindade como brasileira. Embora o principal motivo para essa ocupação fosse a instalação da estação de telégrafo junto a cabos submarinos, ao Brasil foi informado que seria apenas para transformá-la em um presídio, o que era comum em tempos passados, e décadas depois, o Brasil realmente a transformou em uma prisão. Bom, mediante as reclamações legítimas do Brasil, em dezembro daquele ano, o primeiro-ministro inglês afirmou que não seria possível aceitar a argumentação brasileira e propôs um júri de arbitragem internacional, o que não foi aceito pelo Brasil, por entender que não cabia contestação formal à posse de uma ilha que já era sua. Em maio de 1896, Portugal ofereceu reservadamente a mediação do conflito por bons ofícios aos dois países simultaneamente. Foi uma retribuição à Grã-Bretanha pela mediação desta entre Brasil e Portugal no ano anterior para o reatamento diplomático. As relações haviam sido interrompidas em função da revolta da Armada, devido à concessão por Portugal de asilo aos insurgentes, que posteriormente fugiram para o Uruguai. A entrada de Portugal para a resolução do conflito foi fundamental, uma vez que foram apresentados mais documentos e registros sobre a ocupação periódica da ilha por Portugal. Outro fato que facilitou foi de que esses dois países sempre tiveram excelentes relações desde tempos passados. Em julho de 1896, a Grã-Bretanha, digamos assim, percebeu a inutilidade da ilha para a estação telegráfica planejada, e em agosto, Portugal oficializou o reconhecimento da soberania brasileira sobre a Ilha da Trindade. A mediação de Portugal, realizada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Marquês de Soveral, encerrou o conflito e a ocupação britânica, que durou 1 ano e meio. Em janeiro de 1897, o Ministério da Marinha brasileiro colocou uma haste com a inscrição Brasil na ilha, simbolizando a soberania brasileira. A disputa pela Ilha da Trindade, embora inicialmente envolvesse uma questão territorial, fortaleceu a unidade do governo republicano do Brasil, demonstrando a determinação do novo regime na defesa do interesse nacional. Essa questão permitiu que situação e oposição se aproximassem em defesa da soberania brasileira, destacando a vitalidade da República.
Mesmo após esse episódio, ela ficou muito tempo desabitada, só passando a ser ocupada permanentemente na década de 1950, com a criação do posto oceanográfico da Ilha da Trindade. Hoje, ela é habitada constantemente por militares e cientistas e não é aberta à visitação, por se tratar de uma unidade de conservação com um ambiente extremamente sensível à presença humana. Os animais domésticos, como cabras e porcos, introduzidos na ilha nos anos 1700 pelos ingleses, causaram um imenso dano à flora da ilha, levando quase à extinção de plantas locais. Em 1994, foram identificadas cerca de 800 cabras, 600 ovelhas e centenas de porcos vivendo ali. Iniciou-se um programa de erradicação dessas espécies, com as últimas cabras sendo abatidas a tiros em 2005. Nesses últimos quase 20 anos, a flora da ilha tem se recuperado e o Brasil, mais do que nunca, tem reforçado sua soberania nesse distante ponto de terra. Mas bom, você já conhece... Bom, pessoal, até que o vídeo é um vídeo muito bom, né? Muito interessante, cuidadinho dos animais aí, né? Introduzido pelo inglês, né? Mas bom, é um vídeo interessante, né? Dá pra perceber, né, que os britânicos, né, sempre mandam mal, né, nas ilhas do mundo, né? São colonizadores, né? Eles sempre estão aí presentes. Mas ainda bem que o Brasil conseguiu. Acho muito interessante em Portugal, né? Portugal, o Brasil tinha sido independente não há tantos tempo, né? E o Portugal sair a favor do Brasil é uma boa, boa notícia, ao dizer assim, né? Uma boa notícia, interessantíssimo também, né? Mas vocês conheciam essa ilha, pessoal? 1000 e poucos quilômetros aí do Brasil, das costas do Brasil, né? Interessantíssimo. Até o próximo vídeo, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar. Valeu!